do 3 até o 5, mas eu quero ir até o versículo 9, mais ou menos, até o 8, querido, se der tudo certo, tá bom? Bom, o texto diz assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor. Dessa vez, a nossa oração é por entendimento, Senhor. A nossa oração, Pai, é que o Senhor ilumine de fato o nosso entendimento, Senhor, e a palavra produza em nós, Senhor, aquilo que foi premeditado pelo Senhor, aquilo que foi determinado pelo Senhor, aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor de fato nos dê a graça de não apenas compreendermos, Senhor, mas dispormos o nosso coração para praticar a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, querido, que eu diria é o texto mais importante de toda a Bíblia a respeito do uso das palavras, entende? A necessidade que nós temos de saber usar as palavras, saber usar a língua. Nós vivemos um tempo, irmãos, e na verdade, não apenas o nosso tempo, mas eu creio que em todos os tempos a gente percebe, querido, na história da humanidade, de famílias, de igrejas, entendeu? De comunidades. Você percebe muito claramente, querido, que a língua tem um poder muito grande de promover destruição. Isso é um fato, irmãos, isso é um fato. Num local de trabalho, quando nós temos ali uma pessoa que não sabe dominar a sua língua, e é fofoqueiro mesmo, entendeu? Que é gente invejoso ou amargurado, entendeu? Porque essas pessoas, querido, a inveja, a amargura, ou qualquer outro desses sentimentos que destrói o ser humano por dentro, ele facilmente contagia as pessoas ao seu redor, entende? Se você convive com um fofoqueiro, irmãos, você pode ter certeza que muito provavelmente você também será um fofoqueiro. É uma coisa quase que... Eu só lembro, irmãos, quando eu penso nisso, eu lembro de uma piada dos pastores. Eu não sei bem contar ela, mas 3 pastores se reuniram para confessar os seus pecados, para falar abertamente uns com os outros, para colocar para fora aquilo que estava adoecendo o coração deles, né? Aí o primeiro disse logo: olha, o meu problema é dinheiro. Eu não consigo ver dinheiro na minha frente, porque a vontade que tenho é de pegar, e muitas vezes eu pego mesmo, entende? Isso me traz crise de consciência, me faz ir para diante do Senhor e pedir perdão, mas eu não tenho exatamente o controle sobre isso. Então, eu não consigo ver dinheiro perto de mim que eu estou pegando. O outro diz assim: o meu problema é a mulher. Minha fraqueza é mulher. Eu não posso olhar para uma mulher que eu estou desejando ela no coração, que eu fico imaginando ela na mente, aquela coisa toda. E o terceiro caladinho ali, não dizendo nada. Os pastores que confessaram o coração dizem assim: e o teu problema, meu amigo, qual é? Ele disse: o meu é a língua. Tudo que eu ouço, eu reproduzo, eu levo adiante. Né? Para você perceber, querido, que isso é uma coisa tão... Você não ri, não, né? Ou piada mal contada. De fato, a língua é um problema sério na vida das pessoas, irmãos. Quando alguém não tem controle, quando alguém não tem domínio próprio, quando uma pessoa, querido, por alguma circunstância da vida, tem o seu coração amargurado, ou ela é invejosa, ou qualquer outra dessas coisas, tudo isso se expressará por meio da língua, irmãos. Tem aqueles que gostam da vida alheia, né? Eu conheci uma pessoa lá em Imperatriz. Queridos, se você chegasse no conjunto, lá onde ela morava, 1h da manhã, 2h da manhã, ela estava, casa fechada, com um portãozinho, com as grades, e ela estava de lá, bisbilhotando. Sabia de tudo que acontecia no conjunto. Quisesse alguma informação de alguém, algum pecado de alguém, você corria lá na senhorinha, que ela saberia te contar, entendeu? Fofoqueira.
Gente que vive atrás da vida alheia, querendo saber da vida alheia. Pessoas assim, querido, falando em palavras, deixa eu tentar aqui me controlar com as palavras. Pessoas assim são pessoas dificultosas, entendeu? São pessoas que têm um potencial muito grande para causar dano na vida de terceiros. Bom, queridos, nós começamos a semana passada falando, nós iniciamos o assunto, tá? Nós dissemos que essa mensagem, essencialmente, primordialmente, ela foi pregada a mestres. Tiago está escrevendo a mestres. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E ele começa dizendo assim, olha, não é que ele está proibindo as pessoas de desejar, de querer ensinar, mas a questão é cuidado com isso, porque quem ensina está sujeito e vai ser tratado de forma diferente pelo Senhor. O julgamento sobre essa pessoa será muito, muito severo, querido, muito severo. Nós trabalhamos isso, irmãos, tá bom? Ele diz assim, olha, muitos de vocês não queiram ser mestres, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? E aqui ele volta a falar da questão, principalmente tropeçamos no falar. Irmãos, pregar é uma coisa difícil, sabia? Difícil. Eu não estou falando de quem prega uma vez, duas vezes, sei lá, por ano, alguma coisa. Eu estou falando de quem tem como ministério a pregação. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. A primeira responsabilidade de um pregador é ser fiel às Escrituras. É ele se esforçar diante do Senhor para ser fiel. É não ser tentado, querido, em querer usar as Escrituras para se beneficiar, seja de que maneira for, entendeu? Mas ser fiel àquilo que está escrito. Pregar aquilo que está escrito, mesmo que aquilo seja ruim para quem vai ouvir, entendeu? O pregador tem que ser fiel às Escrituras. Porque antes de ser fiel a qualquer outra coisa, ele tem que ser fiel ao Senhor. E ele precisa levar isso adiante. A outra coisa, irmãos, é muito perigoso na vida do pregador ele relaxar e ele fazer a coisa de qualquer jeito, entende? Ele não se preparar o suficiente para pregar. E aí faz de qualquer jeito, não se preocupa muito com a interpretação correta. Eu tenho visto muito disso, irmãos. Muito, muito. Eu confesso a vocês que me causa uma tristeza muito grande quando eu vejo pregadores que você percebe que ele pregando, ele não tem um preparo. Entende? Repito, que fique bem claro, irmão. Quando eu estou falando aqui de pregador, eu não estou falando de um irmão ou outro que vem pregar aqui à frente. Estou falando de pessoas que foram chamadas por Deus para o ministério da pregação, do ensino, entendeu? Sempre que eu falar aqui em relação à pregação, eu estou me referindo a quem tem o chamado de Deus para, ou tem o chamado, ou está pregando, mesmo sem o chamado, tá bom? Mas são pessoas que estão no ministério, tá bom? Bom, feito isso, querido, Tiago passa a comparar. Veja, ele estabelece uma coisa, tá bom? Ele estabelece aqui, que nem todo mundo deveria ir para o ministério porque é perigoso isso. É perigoso. Não é tão simples assim. Eu já disse isso a vocês. Eu não entendo, eu juro que eu não entendo como que nós podemos hoje pegar uma pessoa sem nenhum tipo de treinamento e colocar ela à frente de uma igreja para pregar, irmãos. Se você olha para a medicina, eu dei esse exemplo na semana passada, um candidato ao exercício da medicina, ele tem que ficar, querido, pelo menos 6 anos de uma faculdade, irmãos. Entende? Se ele quiser se especializar, mais 2, dependendo da especialização, mais 3, mais 4 anos, para poder medicar, irmãos. E apenas para tratar da saúde do corpo. Há uma exigência tão grande. Quem faz a faculdade de medicina fora do país, ele passa esse tempo todinho lá, quando ele chega aqui, ele tem que fazer um exame chamado revalida, para poder exercer a profissão dentro do país, entendeu? Então, há um critério muito grande, muito rigoroso, irmãos, para quem vai exercer a medicina. E tudo isso para tratar do nosso corpo, tratar da nossa saúde. Agora, e aí que vem meu questionamento, e eu gostaria que houvesse esse questionamento, irmãos, em mais gente, sabe, em mais pastores. Por que nós não exigimos daqueles que querem se candidatar ao ministério, querido, algo dessa natureza? Pelo menos um seminário de 4 anos para estudar teologia, querido, estudar um pouco das línguas originais, entendeu?
aprender a interpretar um texto, coisa dessa natureza. Não se exige muito isso. Irmãos, boa parte dos pastores do Brasil hoje não tem nenhuma formação, nenhuma. Eles estão ali ensinando, o Espírito Santo vai me revelar. Isso é antibíblico, querido. Isso é antibíblico. O texto que fala sobre isso, não sei se você já leu, né? Que eles não deviam se preocupar na hora de falar, bastava abrir a boca que o Senhor daria a eles. O texto se refere a uma coisa, a uma perseguição, e que quando eles fossem levados diante de reis, entendeu? Por causa do Evangelho, aí sim, naquela hora, o Espírito Santo daria a eles as palavras certas. Ele não está falando de quem vai exercer o ministério, irmãos. Mas vamos lá. Veja, Tiago vai comparar aqui a língua com algumas coisas, irmãos. Vamos ler o texto mais uma vez? Olha só. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo lemo, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Nós temos aqui 3 comparações, irmãos. Primeiro, Tiago diz que a língua é como o freio na boca dos cavalos. Nicodemos, ele diz o seguinte, irmãos, olha, ele diz que o que Tiago ensinou aqui, ele ensinou um princípio bem simples. Nós vimos isso no versículo 2. Quem controla a língua, controla também o corpo inteiro. Isso está no 2? Está, irmãos. Lá no finalzinho do capítulo 2, do versículo 2 diz assim, olha, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Então, o princípio é, quem controla a língua, controla também o corpo. Esse princípio é exarado aqui no versículo 2, e nós vamos trabalhar um pouco isso, tá bom? Essas comparações que nós vamos ver aqui, 2 delas é para frisar esse princípio, tá? Só que aqui tem uma questão, irmãos. Aqui tem uma questão. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esse princípio quando ele é empregado literalmente. Literalmente, tá bom? É fato, a gente não vai discutir que as ilustrações usadas por Tiago apontam nessa direção, tá bom? Então, mas eu tenho dificuldade de acreditar que esse princípio deva ser tomado literalmente. Quem controla a língua, controla também o corpo inteiro. E a minha dificuldade, como eu já disse, é com a literalidade do texto. A pergunta é, irmãos, controlar a língua significa não pecar com a língua? Tá? Porque algumas pessoas entendem dessa forma, tá? E não é, irmãos. Nós já falamos na semana passada que não tropeçar com a língua e refrear o corpo deve ser entendido no sentido de maturidade espiritual. Então aqui, essa ideia de dominar o corpo todo aqui, né, é homem perfeito aqui, como ele diz aqui, essa perfeição aqui não é no sentido de que eu não cometo mais pecado, entendeu? Não é isso. De não pecar mais com a língua, não é isso. Mas é no sentido de maturidade espiritual, irmãos. E maturidade espiritual aqui, querido, no uso da língua, significa usar a língua para a glória de Deus. Usar a língua para servir ao Senhor, tá? Bom, o texto é muito claro, irmãos. Se nós colocamos freios na boca dos cavalos, né? Então nós dirigimos também o corpo inteiro. Eu não sei se você já montou um cavalo, entende? Eu sei o que é isso exatamente, porque durante muito tempo eu montei demais, né? Na minha infância toda eu montei. Mas a ideia é muito simples, irmãos. Se você colocar um freio na boca de um cavalo, você terá controle total sobre o animal e você poderá guiá-lo para onde quiser. É essa a ideia. Olha a dedução, irmãos. Se você tem o controle da língua, você poderá também controlar todo o corpo. Esse é o princípio, tá bom? Mas aqui, repito, não pense nesse princípio de forma literal, no sentido de que se você controla a língua, você realmente controla. Se bem que, na verdade, querido, aqui nós temos uma coisa interessante nesse texto, é que controlar a língua, como sugerida por Tiago aqui, é uma coisa quase que impossível. Na leitura de hoje, na pregação de hoje, você vai perceber, querido, assim, uma nota de pessimismo muito grande em Tiago, entendeu? Sobre o controle da língua. Parece que quem lê a carta de Tiago,
Lá no capítulo 1 ele falou sobre isso, no capítulo 2 ele falou sobre isso, no 3 ele está tratando disso, vai falar disso no 4, vai falar disso no 5. Então, o versículo aqui, ele não aponta assim, nenhuma esperança, nada no sentido de que seja possível controlar a língua. Tudo que ele vai dizer aqui, todas as ilustrações que ele vai fazer aqui, as afirmações que ele vai fazer a respeito do que é a língua, todas elas nos levam a um desânimo e a uma desesperança em relação ao controle da língua, irmãos. Então, se alguém talvez controlar a boca no sentido que Tiago coloca aqui, talvez essa pessoa exerça domínio. Eu vou repetir. A minha interpretação é, esse varão perfeito aqui, que tem o controle sobre a língua, está falando de maturidade no uso da língua, sabe? De uma pessoa que aprendeu a ter domínio próprio, não é que ele nunca peque, não é que ele nunca fale com a palavra, mas é que ele tem uma certa maturidade no uso da palavra, tá bom, irmãos? Bom, olha o segundo exemplo. Na verdade, antes de olhar o segundo exemplo, olha só, Salmo 32, versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Aqui, o salmista está falando de pessoas que têm dificuldade de obediência ao Senhor. Eles são teimosos, eles são rebeldes, né? E muitas vezes o Senhor precisa, falando metaforicamente aqui, precisa colocar cabresto nessas pessoas para que elas obedeçam ao Senhor. Há muita gente assim no meio da igreja, irmãos. Só vai no chicote, entendeu? Só vai por meio da dor mesmo. É desobediente, a inclinação dele é para... Isso parece loucura, mas veja, é o salmista que está dizendo assim. Ele está falando da dificuldade de obediência, diz assim, olha, não seja como o cavalo ou como o burro, que precisam de freios para serem controlados. Precisam de circunstâncias para o manter na linha, na verdade. Porque se deixar ele por conta própria... Estou lembrando aqui da música do Luciano Subirá, né? Do filho do Luciano Subirá. Se o Senhor nos deixasse, a gente diz tabacaria. Se o Senhor não deixa por conta própria, a gente sai do caminho, irmãos. Entende? Muitos de nós somos assim, querido. Muitos de nós. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, querido. Muitas vezes mesmo, que a gente passa por luta e pensa que isso é o diabo que está agindo, é o diabo que está revoltado contra mim, o diabo que está... Muitas vezes, querido, é Deus que está nos guiando, entende? E Ele sabe que eu não vou por amor, Ele sabe que eu não vou obedecer apenas por ouvir a palavra. Então, Ele usa as circunstâncias para nos manter nos caminhos do Senhor, irmãos. Cuidado com isso, querido. Voltando, assim como um freio na boca de um cavalo dá àquele que está montado sobre ele controle sobre o cavalo, embora ele tenha tanta força, entendeu? Dá o controle a essas pessoas. Assim, se nós tivermos controle sobre a língua, nós poderemos controlar também o nosso corpo. O segundo exemplo, querido, a língua é como um leme de um navio. Versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Se percebe? Tiago vai criando imagens na nossa mente. Primeiro, a de um cavaleiro montado no cavalo com as mãos nas rédeas. E porque ele está com as mãos nas rédeas, ele leva o cavalo, guia o cavalo para onde quiser. Irmãos, experimente um dia montar num cavalo sem nada nas mãos, sem uma rédea, para você ver uma coisa. O desastre que é, entendeu? Agora ele muda a imagem. Agora ele desenha para nós um navio. Eu vou, para tentar melhorar essa imagem, olha, escute isso aqui, irmãos. O maior navio cruzeiro do mundo, chamado o Wonder of the Seas, pesa 236.850 toneladas. 5 vezes mais pesado do que o Titanic. Ele possui 19 piscinas, 20 restaurantes, 11 bares e uma pista de gelo. Possui também um cassino e uma área verde com 20.000 plantas e árvores. Também possui a capacidade para transportar 6.988 clientes e 2.300 tripulantes. Consegue imaginar o tamanho desse navio?
Agora imagine, querido, um navio desse porte navegando em águas turbulentas e ventos fortíssimos. Como é que ele pode permanecer no percurso desejado? E a resposta é simples, através do leme. Basta um piloto para conduzir uma máquina dessa, quase que... Irmãos, 10 mil pessoas. Dá para colocar a população do Puriti todinho desse navio. Imagina o tamanho disso. Um leme na mão de um bom piloto e ele leva esse navio para onde quiser, querido. Não importa o tamanho do navio, não importa a turbulência das águas ou a violência dos ventos, o piloto, através do leme, querido, conduzirá o navio ao seu destino final. Tiago está desenhando para nós. Quer controlar o seu corpo? Aprenda a controlar a língua. Simples assim, querido. A terceira figura, irmãos, a língua é como uma pequena fagulha de fogo. Versículo 5. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo e, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Você percebe que aqui a metáfora, aqui a figura muda, entendeu? Não se fala mais de controle, tá? Mas do estrago causado por uma pequena fagulha. E imagine, querido, aqui, só para você ter uma noção, e isso acontece todos os anos nesse período, né? O cara tá dirigindo pelas estradas, ele está aqui fumando cigarro, ficou só aquela bituquinha, ele joga fora aquela bituca, ela cai numa folha seca, e ali começa um incêndio que pode devastar áreas e áreas de mata fechada. Sabia disso? Uma pequena bituquinha de cigarro, jogada no lugar indevido, querido, pode causar um estrago tão grande, irmãos, tão grande. Tiago está apontando, irmãos, para uma realidade aqui. A língua, por menor que seja, ela tem um potencial destruidor muito grande. Você consegue imaginar quantas igrejas, querido, já não sucumbiram por falta de controle da língua? Quantas divisões internas causadas por discussões, por palavras impróprias, por palavras indevidas? Quantos casamentos, querido, já não foram arruinados pela falta de controle na língua? O homem zangado, a mulher zangada, passa a ofender o cônjuge, entendeu? E aquilo leva a um divórcio. Pense, querido, em quantas amizades destruídas por causa da língua, de um comentário inapropriado, entendeu? Quantos sonhos destruídos, quantas pessoas feridas e magoadas por causa do uso da língua, irmãos. Olha, querido, esse é um daqueles textos que devem fazer a gente pensar. Como é que eu estou usando a minha língua? Eu vejo pessoas que falam demais, entendeu? E falar demais aqui, querido, tem pessoas que por natureza são faladeiras. Não é bem isso que eu estou falando. Mas a palavra diz que quem fala acaba pecando com a boca, entendeu? Mas a questão não é nem essa aqui, irmãos. A questão é você saber usar as palavras. É você saber muitas vezes o que dizer. E quando não souber o que dizer, simplesmente fechar a boca. Eu vou citar um exemplo, eu vou descrever um texto aqui que o Hernando Dias Lopes descreveu na pregação dele a respeito de língua. É um caso, é verdadeiro o caso, tá bom? É uma notícia real mesmo, aconteceu, tá bom? No século, vou ler praticamente, no século XIX, querido, na cidade de Denver, Colorado, lá nos Estados Unidos, 4 repórteres aguardavam ansiosamente a chegada de um famoso político, um senador, que haveria de visitar a cidade. Os repórteres posicionaram para receber o dito senador, um homem de projeção no país. No entanto, para a frustração deles, o senador não chegou e eles ficaram tão decepcionados e desiludidos que resolveram ir ao hotel da cidade, chamado Oxford, o nome do hotel, e começaram a beber. Durante toda aquela noite, eles beberam em excesso. Depois de embriagados, eles resolveram escrever uma matéria para um jornal que pudesse chamar a atenção da população. De forma contundente, escreveram um artigo cuja manchete era: a China anuncia a derribada de suas multisseculares muralhas. Agora, escute, isso aqui foi... Eles criaram uma matéria que não tinham. Frustrados e decepcionados porque foram recepcionar o senador e o cara não apareceu. Embriagado, criaram uma história. Agora escute, a notícia chegou à China como uma bomba explosiva e provocou uma grande confusão. Os chineses reagiram furiosamente, abrigando um grande ódio pelos ocidentais. Os cristãos que moravam na China
passaram a ser perseguidos. Essa malfadada notícia provocou na China a sangrenta revolução dos boxers. Essa revolução aqui dizimou, querido, muitos e muitos milhares de crentes lá na China, tá bom? Em 1900, essa revolução se alastrou, provocando grandes tragédias e a perda de milhares de vidas. Foi preciso que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França e o Japão se unissem para defender os ocidentais. 19 mil soldados aliados capturaram Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Mas naquele mesmo dia, aqueles 4 repórteres de Denver jamais poderiam imaginar que uma notícia inconsequente pudesse trazer transtornos, prejuízos e tragédias tão gigantescas e de proporções tão avassaladoras. Uma mentira que brotou uma noite de farra, entende? Que um sentimento de decepção gerou a morte de muita gente, causou um problema internacional, prejuízos indescritíveis, querido, uma simples mentira, irmãos, uma simples mentira. A gente precisa ser levado a pensar, querido, que de fato a língua pode ser extremamente perigosa. Você pode matar a autoestima de uma pessoa com um comentário, sabia disso? Eu sei que há pessoas que são mais resistentes emocionalmente, mas tem pessoas, querido, que um comentário feito, entende, faz com que ela se volte para dentro de si e se afunde numa depressão ou num isolamento social, porque aquilo magoou, aquilo feriu a pessoa. Irmãos, a gente poderia citar tantos e tantos casos disso no meio da igreja, entre famílias, entendeu? Lá nos nossos locais de trabalho, essa coisa toda. Isso é muito comum, irmãos, muito comum. Porque as pessoas quase nunca têm consciência, querido, de que palavras são perigosas. Palavras são perigosas. Palavras têm o poder de matar, irmãos. Veja, ele usa 3 ilustrações. Ele apresenta o problema, ele chama a atenção daqueles que, no meio da igreja, que estão sonhando com serem mestres. E eu disse a vocês que o contexto dessa pregação de Tiago é um contexto onde o mestre na igreja cristã é aquele que substitui o rabino, entendeu? E o rabino era uma pessoa muito respeitada, era uma pessoa de um respeito muito tremendo e de uma admiração muito grande, e que gozava, querido, assim, de influência e de benefícios indescritíveis por causa da posição que ele ocupava. Então, os mestres que estavam substituindo esses rabinos almejavam essas coisas. E Tiago está dizendo, olha, cuidado com isso, tá? Porque nós seremos julgados de maneira muito mais severa do que qualquer outra pessoa. Mais ainda, nós tropeçamos em muitas coisas. Mais ainda, cuidado em não querer exercer o ministério pensando em se dar bem, pensando em desfrutar de fama, de reconhecimento, de status, essa coisa toda. Por quê? Porque exercer o ministério é perigoso. Aí ele diz, todos tropeçamos em muitas coisas. E aquele que não tropeça no falar é homem perfeito. Então ele passa a ilustrar esse ponto. E ele faz 3 comparações, tá? 3 ilustrações. A língua é como o freio colocado na boca de um cavalo. A língua é como o leme de um grande navio. A língua é como uma pequena fagulha que pode incendiar uma mata, um bosque muito grande. Agora, querido, ele passa a dizer o que é a língua. Irmãos, essas definições aqui, querido, elas são muito fortes, querido, muito fortes, tá bom? E eu queria trabalhar isso de maneira bem vagarosa com vocês, para talvez, querido, isso produzir em nós um certo temor na hora de nós usarmos as palavras, querido. Escute isso aqui, irmãos. Palavras matam, palavras destroem, querido. Palavras ferem. Palavras são como espadas que penetram o nosso coração. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado ao usá-las, querido. Muito cuidado. Tiago diz, versículo 6, vou ler o texto, depois eu vou trabalhando ponto por ponto, tá bom? Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda espécie de feras
de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, começando, Tiago diz, a língua é fogo. Eu não vou me ater a isso aqui porque eu já falei do potencial devastador do fogo, tá bom? A ideia de Tiago aqui, quando ele diz que a língua é fogo, querido, é apontar para esse poder destruidor da língua, tá bom? O que ele quer é apontar para essa realidade. Cuidado com a língua. Olha a pequena fagulha que cai no lugar errado e pode devastar uma mata, pode devastar um bosque inteiro, entendeu? Agora, veja, deixa eu te mostrar um exemplo, querido, de como a língua tem esse poder destruidor. Se você puder abrir comigo aí, 1 Samuel 22, versículo 7. Eu vou ler os textos porque eu gosto da ideia de ler o texto todo, irmãos, para vocês. 1 Samuel 22, 7. Acompanha aí, olha. Escutem o que eu vou dizer a vocês, homens de Benjamim. Isso aqui é Saul falando, tá bom? Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e postos sobre 1000 ou sobre 100 no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim? Pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez uma aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pense nisso. Meu próprio filho instigando Davi para me matar. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse, eu vi o filho de Jessé chegar em Nob e falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Também vi Aimeleque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer, e depois ele deu a Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu. Davi está reunido com o seu exército e ele está se lamentando, porque ninguém traz a ele nenhuma notícia, nenhuma informação a respeito de Davi. Saul pensa que os seus soldados estão conspirando para fazer Davi rei, né, alguns deles. E aí, no meio daquele povo, está ali um cara que nem soldado é, e diz assim, olha, eu vi Davi lá no templo. Eu vi Davi conversar com o sacerdote. Vi quando o sacerdote orou por ele. Vi quando o sacerdote o alimentou. Vi quando o sacerdote deu a ele uma espada. Agora, irmãos, isso aqui é uma atitude que revela um coração invejoso, mas mais ainda, é uma atitude que revela um homem disposto a bajular o seu Senhor. Agora, você quer saber o resultado, querido, de uma palavra bajuladora? Versículo 16, o mesmo capítulo, 1 Samuel 22, versículo 16. Depois que Doeg contou isso a Saul, o rei, porém, disse, você deve morrer, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guarda-costas, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg, mate-os você. E Doeg se atirou sobre eles e os matou. Ao todo, eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, e também todos os bois, jumentos e ovelha. Isso é o fruto de uma palavra bajuladora. Todos aqueles sacerdotes do Senhor, inclusive a cidade deles, fora destruído por causa dessa palavra de Doeg. A língua mata, irmãos. A língua tem o poder de matar. Entende? Literalmente. Literalmente. A gente precisa aprender a controlar. Nós precisamos que o Senhor nos dê domínio próprio. Nós precisamos que o Senhor nos dê sabedoria. Irmãos, está lá em Provérbios, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Para as escrituras, principalmente para os livros poéticos, né, ou de sabedoria, o silêncio é uma atitude dos sábios. Por isso que quando o tolo silencia, ele também é tido por sábio. Isso aponta, querido, para o perigo que existe nas palavras, né? É muito perigoso, irmãos, é muito perigoso. Nós não nos damos conta, querido, nós não nos damos conta disso. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente... Eu entendo que existe a necessidade da gente brincar e tudo, mas aqui, nesse sentido aqui que nós estamos colocando a palavra, eu não levaria exatamente para esse lado da brincadeira, entendeu? Porque aí nós vamos cair num outro extremo, que é esse mimimi nojento que nós vemos hoje nas redes sociais do Brasil afora, tá bom? Mas aqui, querido, eu estou falando aqui de pessoas que
usam a palavra propositalmente muitas vezes, ou porque tem um coração amargurado, ou porque é invejosa, ou porque está infeliz da vida, ou seja lá qual for o motivo, entendeu? É aquela pessoa que vive criando fofoca entre as pessoas, que divide, que separa amigos, entendeu? É o cara que não tem controle sobre isso. A minha vontade é de citar nomes, mas eu não posso por uma questão ética, tá bom? Mas a minha vontade é de citar nome de pessoas que eu conheço, querido, que fazem das palavras uma ferramenta de destruição, irmãos, onde elas estão, entende? Então, a língua é um fogo. A segunda coisa aqui, a língua é um mundo de iniquidade. Ora, a língua é fogo, versículo 6, é um mundo de iniquidade. Bom, dentre os muitos significados da palavra cosmos, que é a palavra mundo usada aqui por Tiago, querido, somente 2 desses significados poderiam ser aplicados a esse texto aqui, tá bom? O primeiro dele é adorno, tá? Ainda que seja o sentido menos usado, tá bom? Porque quase não se usa na Bíblia o mundo no sentido de adorno. Mas olha só, irmãos, só para você pensar como isso teria uma aplicação interessante. Se fosse esse o sentido da palavra, tá? Isso poderia indicar que a língua é o adorno do mal. Isso significaria que a língua é o órgão que fatal e sedutoramente pode fazer com que o mal seja atraente. Por quê? Porque mediante a língua os homens podem fazer com que a pior razão apareça como a melhor, e mediante a língua pode se desculpar, defender-se e tratar de justificar com explicações suas próprias maldades. E mediante a língua pode convencer e seduzir os outros a pecarem. Tá. Os comentaristas estão de acordo que não é esse o sentido, mas cairia bem se fosse, tá bom? Porque de fato a língua tem esse poder, irmãos. Bom, o segundo sentido é de um mundo sem Deus. A língua é um mundo de iniquidade, tá bom? Então, no grego, cosmos significa mundo sem Deus. Quase em todo lugar do Novo Testamento, a palavra cosmos significa mundo, como uma marca, né, ou sugestão de um mundo mau. É mundo nesse sentido de mal, entendeu? Alguns exemplos, olha, o mundo não pode receber o Espírito. Isso, João 14:7. Jesus se manifesta aos discípulos, mas não ao mundo. O mundo o aborrece a Jesus Cristo e também aborrece os seus discípulos. O reino de Jesus não é desse mundo. Paulo condena a sabedoria desse mundo. O cristão não tem que conformar com esse mundo. Então o mundo quase sempre é usado nesse sentido ruim, entendeu? Nesse sentido ruim. Agora veja, quando o cosmos, queridos, é usado nesse sentido, significa o mundo sem Deus. O mundo que ignora a Deus e que lhe é hostil. Então, nesse sentido, se chamarmos a língua de cosmos, significa que a língua é como um mundo hostil para com Deus e ignorante dele. É a parte de nós que desobedece e desafia a Deus e que se rebela contra ele. É o uso da língua no sentido de afrontar Deus, no sentido de se rebelar com Deus. É o uso da língua no sentido de ser hostil para com Deus, com as palavras. E isso é muito comum, irmãos, muito comum. Quando você vai para as redes sociais, queridos, as pessoas, elas falam de Deus de uma forma assim que dá medo até em quem lê, sabe? Eu li alguns comentários, querido, a respeito das pessoas criticando a religião e por consequência criticando Deus, que faz você temer só em ler aquilo. De fato, há esse mundo de hostilidade na língua, querido, nas palavras com relação a Deus. Agora veja, querido, se é esse o sentido pretendido aqui por Tiago, querido, e muitos comentaristas apoiam essa interpretação, então aqui eu sou obrigado a concordar com um comentarista chamado Champlin, quando ele diz, querido, que o que Tiago quis dizer aqui é que a língua, embora ela seja um membro minúsculo, uma vez que ela é incendiada pelo inferno, ela se torna algo monstruoso. O mundo de iniquidade é a língua incendiada pelo inferno e se transforma em algo assim tão pavoroso, irmãos. E não é difícil de você perceber isso, irmãos. Repito, há algumas falas, algumas pessoas, quando se referem a Deus,
às vezes até mesmo cristãs, entendeu? Eu vejo assim que falta muito temor em algumas pessoas que se dizem cristãs quando se referem a Deus. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Eu não gosto de piadas imorais e que os humoristas metem Deus no meio, sabe? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Há um pessoal aí chamado Portas dos Fundos, se eu não me engano é esse o nome, né? Daquele lado de Moisés lá, o Melhores do Mundo, né? Isso. Há muita indecência, há muita imoralidade, querido, ali em relação ao nome de Deus. Eu acho aquilo muito perigoso, entendeu? Isso reflete essa língua incendiada pelo inferno que leva o homem, querido, a falar coisas que não deveriam ser faladas. Bom, aqui surge uma pergunta interessante, irmãos, bem crucial mesmo. A quem a nossa língua está servindo? Ela está a serviço do Espírito Santo ou ela está a serviço do inferno? Porque Tiago diz aqui que a língua ela é incendiada pelo inferno. A quem a nossa língua serve? Se você parasse para meditar um pouco na sua vida e naquilo que você fala, nas conversas que você tem com as pessoas, seria fácil detectar isso, a quem a sua língua está servindo? Sabe, o Nicodemo diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, quando a língua é posta em chamas pelo Espírito de Deus, dela procedem palavras de poder, graça, para edificar, para salvar e para abençoar. Mas quando o fogo que inflama a língua vem do inferno, ela destrói vidas, nomes, reputações, amizades, relações, famílias, casamentos e igrejas. Você percebe? Se a nossa língua está servindo a Deus, se ela está servindo ao Espírito Santo, querido, então ela é usada para edificar, para salvar e para abençoar. Mas se a nossa língua, irmãos, e como é que eu sei, querido, que a minha língua está sendo, usando a expressão do bíblica, né, e de Nicodemos, como é que eu sei que a minha língua está sendo incendiada, inflamada pelo inferno? É quando essa língua, querido, é usada para destruir vidas, para destruir nomes, reputações. Deixa eu dizer uma coisa, se você é uma pessoa que se deleita em falar da vida alheia para alguém, você está a serviço do inferno. Não tenha dúvida disso, querido. Não tenha dúvida, entendeu? Um homem cheio do Espírito Santo, uma língua usada pelo Espírito Santo, não fará isso, querido. Não fará isso. Se você é usado, irmãos, para separar amigos, para separar pessoas que se dão bem, você está a serviço do inferno. É muito simples, irmãos, isso. É muito simples. Se um crente na igreja está trabalhando ali, jogando uns contra os outros, entendeu? Criando picuinhas entre um e outro, pode ter certeza que aquele crente está sendo usado pelo inferno para isso. Não é uma ideia minha, irmãos. Não é uma ideia que eu gosto, mas essa é a interpretação correta do texto. A língua é um mundo de iniquidade. A língua pode ser usada pelo inferno, querido. E é a mesma coisa de dizer que ela está sendo usada pelo diabo. Vou falar disso daqui a pouco, tá bom? Cuidado, irmãos. Cuidado com isso. Cuidado porque você pode estar sendo usado pelo diabo ao invés de ser usado por Deus. A língua é tóxica, irmãos. Olha o versículo, é o 8 agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o 6 ainda, na verdade, né? Só que o versículo todo. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do meu corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é ela mesma posta em chamas pelo inferno. Preste atenção, querido, na palavra contaminar aqui. Tiago diz que a língua contamina o corpo inteiro, tá bom? O verbo aqui, irmãos, contaminar, é usado por Tiago no sentido metafórico, tá bom? Para ilustrar, querido, algo que se torna poluído, manchado, moralmente sujo, ou para falar de corrupção mesmo, tá bom? A palavra corpo, nesse sentido aqui, usada por Tiago aqui, ela tem o sentido de existência humana. Não está falando apenas de corpo, de órgãos, não. Está falando da existência humana, da pessoa como um todo, tá bom? Então eu posso dizer a você, querido, aqui, que a língua é tóxica porque ela envenena a vida de uma pessoa.
há maledicências, calúnias, blasfêmias, mentiras, torpezas, malícias. Tudo isso, quando é proferido pela língua, querido, tem o poder de contaminar a nossa vida, entendeu? Aquilo que nós falamos, irmãos, uma pessoa que é maledicente, uma pessoa que vive caluniando, irmãos, primeiro a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa é dada isso, sabe, isso já reflete que ela, por si só, ela está maculada com essas coisas, entendeu? O coração dela foi inundado com esse tipo de coisa, por isso a boca está expelindo, a boca está jogando para fora, na verdade. Então, eu não sei se é nesse sentido que Tiago coloca, tá bom? Que a língua contamina todo o ser da pessoa. A língua é tóxica, não apenas para si mesmo, mas ela tem o poder de afetar também o próximo. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Se você observar aqui, querido, Tiago está aqui comparando novamente a língua com o poder de destruição do fogo. Só que o fogo que incendeia aqui a língua agora não é mais o fogo, a bituca de cigarro ou alguma coisa. O fogo aqui que Tiago fala aqui, se refere aqui, agora é o fogo do inferno, querido. É o fogo do inferno. E é nesse sentido aqui, querido, que o Nicodemo chega a dizer que aqui, o inferno aqui, usado aqui por Tiago aqui, não se refere ao lugar de castigo, tá bom? Mas é uma forma de ele descrever aqui as forças malignas das trevas, tá bom? As forças do diabo, literalmente, irmãos, literalmente. Então, é Satanás quem primeiro inflama a língua e através dela o inferno inflama todo o curso da nossa existência. Há uma ação maligna por trás das palavras, querido. Veja, uma pessoa invejosa, irmãos, uma pessoa que tem muita inveja, ela é uma pessoa que está, sabe, de alguma forma ela está sujeita a uma ação tremenda do diabo, irmãos. Não tem como. Um coração invejoso, um coração amargurado, uma pessoa ciumenta demais, ela está debaixo de uma ação maligna, querido. Ela é responsável por isso, de mudar isso, mas por trás de tudo aquilo há uma ação maligna, na verdade. Eu posso falar a vocês porque eu já passei por isso já, querido. Eu já disse isso muitas vezes, falando principalmente para casais. Irmãos, uma pessoa muito ciumenta, ela ver coisas que não acontecem e ela ouve coisas que não são ditas. E sim, isso é uma ação maligna? Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida. Aquela paranoia que um ciumento vive muitas vezes não é só uma questão pessoal, alguma falha no caráter, alguma coisa. Não, irmãos, por trás de tudo aquilo há uma ação maligna na vida da pessoa, entendeu? É como se o diabo estivesse alimentando os temores da pessoa, os medos da pessoa o tempo todo. E tem gente que é levada à loucura e a fazer coisas bem absurdas mesmo, querido, por causa de ciúme, de inveja e de tantas outras coisas. Bom, parece aqui, querido, que a ideia de Tiago tenha sido mostrar a extensão do estrago que a língua pode causar. E nesse sentido, nada na existência humana está livre do poder destruidor da língua. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você já feriu alguém propositalmente porque estava com raiva? Falando com a pessoa? Na verdade, a pergunta é, quem aqui nunca fez isso? Essa é a pergunta, né? Quem nunca feriu propositalmente, principalmente cônjuges, tá bom? Mas isso se refere também a amigos, se refere a colegas de sala de aula, de trabalho, de igreja, entendeu? Eu não sei por que isso, irmãos. Eu confesso a vocês que tem coisas que acontecem na nossa vida em relação a sentimentos e pensamentos que nós não conseguimos explicar, entendeu? Uma vez, tipo assim, eu estou aqui numa reunião e de repente eu dei uma opinião e as pessoas não deram ouvidos à minha opinião. E por causa disso, eu fiquei chateada, eu fiquei irritada, e eu começo a trabalhar contra aquele grupo de pessoas só porque elas não aceitaram a minha ideia. Eu vivi isso na pele, irmãos. Eu vivi isso na pele. Uma pessoa deu uma opinião, uma sugestão, eu não acatei, tinha o poder para não acatar, discordei da opinião dela, não acatei a opinião, e eu paguei um preço muito alto por isso, irmãos. Muito, muito alto por isso.
O que explica esse comportamento eu não sei, querido. Eu só sei que nós, seres humanos, agimos muito por isso. Tá lá o marido e a esposa fazendo alguns planos e de repente, sei lá, o marido dá uma sugestão lá, dá uma ideia e a esposa não concorda com ele. Pronto, magoou, feriu o homem, entendeu? Foi ferido. É como se ele perdesse o valor, é como se... Eu não sei nem explicar exatamente, mas o que nós sentimos quando isso acontece. Para mim, a única forma de descrever isso, querido, seria uma ação maligna na nossa vida, que nós nos tornamos irracionais diante de uma coisa tão boba como essa, entendeu? Porque, querido, se todas as minhas opiniões fossem prevalecer contra a minha esposa, contra a igreja, a gente discute coisas, nós discordamos, entendeu? Às vezes a gente até briga mesmo, na verdade, por causa de alguma discordância, mas, puxa vida, é uma coisa pontual. Ontem eu saí daqui chateado com um amigo meu. Vou falar de política, devia não ter falado, entendeu? Não é chateado com ele, é chateado comigo, porque eu já disse para mim mesmo, não falo com política, não discuto política com quem quer que seja. Se quiser uma conversa, a gente até tem, mas você percebe, querido, assim, o nível que está... Aí eu já fiquei logo, eu saí e fui embora logo, porque não vale a pena. Não, irmãos, deixa eu te dar um conselho, querido, não discuta política com as pessoas. Se ela pensa contrário de ti, cala a boca, querido, deixa ela pensar, entendeu? Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena você perder um amigo por causa de uma discussão sobre política, porque ele tem um ponto de vista diferente do seu, entendeu? Ele não vai aderir ao seu ponto de vista, você não vai aderir ao ponto de vista daquela pessoa. Tá, se uma pessoa me chama para conversar, como já aconteceu, pastor... o que você pensa da política no Brasil hoje com relação aos candidatos? Aí sim, aí é outra coisa. Aí eu vou expor aquilo que eu penso. Aí, se ela tem dúvida, ela vai fazer pergunta, mas eu sei que é uma dúvida sincera, entendeu? Então eu faço o que... Mas sentar para discutir por discutir, irmãos, é perda de tempo. E há uma tendência muito grande de isso causar uma divergência e romper a amizade daqueles que estão discutindo sobre política. Então, não vale a pena, querido, não vale a pena. Se a pessoa tiver interesse, é como discutir futebol, entendeu? Tolice. Um flamenguista nunca vai convencer um vascaíno a mudar para torcer para o Flamengo, assim como um vascaíno nunca vai convencer um flamenguista a torcer pelo Vasco. É impossível, irmão, esse negócio. Então a gente mantém a amizade, cada um torce para quem quiser, mantém a amizade. Cada um vota em quem quiser, mas cada um mantém a amizade. E falando de política, querido, me perdoe aqui rapidinho, eu vou encerrar agora. Nós estamos diante de uma eleição. Bom, e as coisas já estão feias, vão ficar mais feias ainda porque começou o horário político. Vocês vão ouvir muitas e muitas mentiras agora no horário político, entendeu? Queridos, eu vou ser honesto com vocês. Foi disso que eu disse para um colega meu ontem. Eu não tenho como votar em partidos de esquerda, irmãos. Por uma simples razão, as pautas que eles defendem é contrário àquilo que eu creio. Simples assim, irmãos. Partidos de esquerda defendem pauta de gênero. Partidos de esquerda defendem, alguém disse para mim ontem, irmãos, defendem o desarmamento. Eu disse, eu sou a favor de a pessoa usar a arma. É lógico que ninguém vai no supermercado e compra uma arma e leva para casa. Para você usar uma arma no Brasil, você precisa fazer testes e mais coisas, aula de tiro, aquela coisa, exames e tudo mais. Então não é tão simples assim. Eu sou favorável a isso, irmãos. Eu acho que, mas a arma gera morte. Não, querido. Eu poderia dizer que carro mata, mas todo mundo usa um carro. Carro mata mais do que a bala. E todo mundo usa, entendeu? É um discurso não muito inteligente, irmãos. Se eu pudesse, irmãos, eu teria uma arma em casa, não vou mentir. Eu teria. Pastor, o senhor é violento. Não, irmãos. Eu não quero uma arma em casa para sair atirando. Na verdade, eu vou falar...